Muito bem, a finalidade deste vídeo é efetuar uma breve correção a respeito de uma resenha sobre o livro Lords of Chaos. A resenha em forma de vídeo que foi publicada pelo canal Collector's Room, né? Do senhor lá, o Ricardo Saley. Eu gosto bastante do canal, acompanho. Parece que essa edição é uma tradução, né? Que foi editada no Brasil do livro há pouco mais de um ano. Né? E eu pensei até em adquiri-la, mas como eu estou relendo já a edição em inglês, né? Na língua original em que foi escrita, e me acostumei com ela, permaneço com ela. Porém, a edição está muito bonita. Essa edição, né, em língua portuguesa está muito bonita. Né? E alguns canais certamente foram patrocinados para fazer vamos dizer, o merchandising. Creio que o Collector's Room foi um deles, né? Certamente recebeu, né, ali uma edição do livro, né? Uma cópia, né? Não sei se foi ele que adquiriu ou se ele recebeu para fazer propaganda. E o que é triste é o seguinte, é que eu creio que ele não leu o livro, ou sequer começou a lê-lo. Porque a resenha está muito equivocada. Bom, eu acho engraçado que esse pessoal, o pessoal às vezes tem pessoas que querem demonstrar uma linguagem bastante culta, bastante refinada, precisa, né? Claro, esse rapaz aí, o Ricardo Saley, acho que ele é articulista, ele escreve só sobre esse tema, sobre colecionismo, sobre álbuns e tal. Mas a gente percebe que, por melhor que seja o vocabulário da pessoa, né, também é necessário aprofundar no conteúdo. Então é o seguinte, na resenha, ele salientou alguns pontos do livro que eu achei bastante seletivos. Tipo, o fato do Varg Vikernes, naquele momento ali, né, entre o final da década de 80 e início da década de 90, na Noruega, aquela segunda onda, né, a second wave of Norwegian black metal, né, aquela nova onda de black metal, ele ali, que era um rapaz, era um adolescente ali, basicamente, e estava afiliado, né, ou era simpatizante de ideologias de extrema direita, ligadas ao nazismo. Primeiro de tudo, a pessoa que fala que o nazismo é algo da extrema direita, já cagou no pau. Né? Porque se você estudar um pouquinho, meu filho, se você pegar uma biografia do Hitler, John Toland, né, considerada uma das melhores. Eu estou aqui no segundo tomo já. O Hitler, o que o Hitler tinha de direita? Se você acha que o Hitler é de direita, não. O Hitler foi basicamente aluno de Stalin, de Joseph Stalin. Os campos de concentração não foram criação do Hitler, é o que ele aprendeu na escolinha soviética. Tá? Então, para o Hitler ser um cara de extrema direita, assim, a pessoa acreditar nisso é forçar a barra, é forçar a amizade. Mas tudo bem, ele estava ligado a esses movimentos. Não estou aqui querendo defender tudo que é de direita é bom, tudo que é de esquerda é ruim. Né? Eu falo por mim, né? Paulo Henrique. Não falo em nome da direita, da esquerda, dos conservadores, dos católicos. Eu falo por mim, a minha relação com a realidade. Né? A gente tem que crescer, né? Então, é óbvio que ele ignorou pontos chaves do livro. Primeiro, que o movimento em si, o Inner Circle, ele foi liderado por quem? Pelo Euronymous, né? O Eysteinn Aarseth, né? Líder da banda Mayhem, e que também, vamos dizer assim, ele conseguiu cooptar outras bandas de jovens que estavam surgindo naquele momento e que estavam interessados no som pesado, fazer um metal extremo. Então foi ele que começou, vamos dizer assim, a inserir essa questão de um movimento que extrapole, né, os limites ali da mera musicalidade ali, né? Ou seja, não seriam apenas bandas, se tornaria um movimento que encabeçaria aí uma revolução pagã, satânica, seja o que for. Porém, aonde que o Eysteinn Aarseth bebeu? Qual foi uma das principais fontes onde ele bebeu para encabeçar um movimento desse tipo?
sociedade Juventude Vermelha, Red Andang, que é, né, basicamente o Partido Comunista da Noruega. Né? Então ele vivia frequentando o Partido Comunista, a Juventude Vermelha, né, como se chama assim, uma das organizações comunistas da Noruega. Ele frequentava essa organização e de lá puxava as ideias. Tanto que, como é que uma pessoa pode esquecer esse detalhe na hora de resenhar o livro, um livro como esse? Um livro que estampa ali, basicamente, a influência comunista naquele movimento. Tanto que, né, está no livro, né, está em fotos pela internet que você vê, está no filme, né, que saiu, está em entrevistas com membros de outras bandas que estiveram lá, né, que presenciaram aquele movimento. Sim, que o Wasted Year Set, Euronymous, líder do Mayhem, estava envolvido com a ideologia comunista. Ele tinha um pôster gigantesco de Stalin no seu escritório, no seu gabinete lá, além de um retrato de Pol Pot, Karl Marx, tinha. Quer dizer, a coisa é evidentemente, né, esquerda, né, a influência da cultura de esquerda ali foi avassaladora. Como é que o cara esquece esse detalhe? Mas daí ele segue na análise dele, né, falando que é um livro interessante para se entender o comportamento humano, né? Mas tipo assim, o que é um livro de ciência agora? Tipo, fizeram experiência de laboratório, não é isso? E é engraçado que, embora ele tenha um senso crítico com relação à atitude dos músicos, em seguida ele anula o que ele disse, né? Basicamente acreditando que eles foram verdadeiros ícones. Assim, mais ou menos, ele sem querer, ele induz a isso, né? Ele se convence disso, né? Brevemente, creio eu, de que aqueles músicos encabeçaram um movimento até bastante interessante, porque eles queriam livrar, no fim das contas, o país deles, a Noruega e outros países escandinavos, da opressão cristã. Porque o cristianismo entrou lá e oprimiu, né, os pagãos, os nórdicos pagãos, o cristianismo se impôs como religião. Cara, se você leu, na época, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a pesquisar várias coisas, pesquisar em outras fontes sobre a Noruega, sobre as igrejas ali que foram queimadas, ali, né, que foram incendiadas e tal. Então você pega, por exemplo, a igreja de Fantoft, que foi incendiada, segundo consta, pelo Varg Vikernes. É uma igreja que foi construída por vikings. Ou seja, muitas das igrejas do construídas com pino norueguês, sim, elas são obras de noruegueses convertidos ao cristianismo, mas que não se converteram na base da porrada, da opressão, não. Durante muito tempo houve, sim, um confronto, mas até que a coisa foi se ajustando. E foi havendo uma conversão e certo abandono dos ritos pagãos. Entendeu? Viking, então, construir a igreja de Fantoft, se você estudar um pouquinho a história, né, da igreja de Fantoft, a parte, você percebe que ela tem todo o formato de um barco viking. Por quê? Os vikings idealizaram isso, é uma espécie de comunhão entre o cristianismo e os vikings e os nórdicos. Entendeu? Um símbolo disso. E já no início do livro, e você pega não só no início do livro do Lords of Chaos, como em livros sobre história da Noruega, por exemplo, você já tem o dado. Sim, a religião oficial da Noruega é o protestantismo. Então a pessoa que acredita que... acho engraçado, se esses caras acreditam, esses aí, no caso o Ricardo Selin e outros que acreditam que o cristianismo se impôs à cultura pagã nórdica e que hoje eles vivem assim, vocês estão subestimando a inteligência de um povo inteiro. Vocês acham que esse povo é burro? Se hoje a religião que prevalece, por exemplo, na Noruega, é o cristianismo protestante, é porque assim os noruegueses o quiseram. Não foi uma força de imposição. Porque se fosse imposição, então era só questão de impor novamente o paganismo. Não é o que a maior parte do povo fez. Não é o que a maior parte do povo quer fazer. Né?
Ou será que é só os rapazes do black metal, tipo Varg Vikernes, Eysteinn Árset e outros ali? O Abba, né, do Immortal, né, os caras do Dimmu Borgir, sabe? Que eles é que entendem eles é que entendem da cultura do seu país, e é eles que vão encabeçar um movimento para tornar a Noruega novamente uma cultura pagã, nórdica, autêntica. Será que é isso? Será que é o ideal do Varg Vikernes é o ideal? Ele é assim, ele é o porta-voz dos noruegueses? É isso? Varg Vikernes, os black metaleiros, eles são todos os porta-vozes da Noruega? Não, eles eram apenas moleques que estavam interessados em, né, no passado, aí, há 30 anos atrás, estavam apenas interessados em formar bandas de metal extremo. O metal não é originário da Noruega. O heavy metal tem suas origens na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, né? Não na Noruega. Então, né, na Escandinávia, isso aí chegou muito depois. Então como é que o cara quer pegar um produto de cultura do exterior e absolutamente moderno, e por meio desse produto ele quer impor uma autenticidade pagã, nórdica, por exemplo? Da onde que vem? Como é que a pessoa não atina com essas ideias, né? Pô, eu sou super fã de Mayhem, Darkthrone, Burzum, Immortal, Dimmu Borgir. Eu tenho todas essas bandas aqui, CD, vinil, tudo. Claro, eu gosto, são bandas, eu acho bandas bem autênticas, mas eles não são representativos do seu país, eles não representam o seu país, eles representam a si mesmos. Correto? E no passado estavam envolvidos em crimes. E foram, sim, idiotas úteis de um processo revolucionário, que não deu certo, que pifou. Né? Por quê? Porque foi muito explícito, mas serviu para desestabilizar muito da cultura do país. Até hoje, segundo consta aí, o black metal é o produto mais exportado da Noruega. E, no entanto, a Noruega continua cristã. Por quê? Porque o black metal não tem força nenhuma contra o cristianismo. É só um produto de cultura. Entende? Ele não tem a seriedade do cristianismo. E também não é o porta-voz, né, da herança pagã nórdica, que também está lá preservada, porra. Né? Então, qual é desses... Como é que o cara não lê o livro, né, meu? O cara tá lá, né, ele quer fazer aquela resenha descolada, cult, assim, né? Porque os caras estavam envolvidos em movimentos de extrema-direita, é um livro interessante para você compreender o comportamento humano, né? É um livro interessante para você entender a história da imposição cristã ao paganismo nórdico, sabe? Assim, é só frases de efeito de pessoa que não leu o livro. Porque se lê, você ia começar a entender. Pô, pera lá. Como é que o povo não pode ser burro? Você não pode subestimar a inteligência de um povo, cara. Então, é claro que as bandas são legais, né? Exatamente, por exemplo, o produto na Inglaterra. O produto mais rentável da Inglaterra é os Beatles ainda. Os Beatles, Rolls Royce, por exemplo. E hoje, na Noruega, é o black metal. Mas é uma coisa do momento histórico. Né? Então, você tem que estudar, cara. E não é só ler. O livro ali, o Lords of Chaos, ele serve para você. É um documento histórico, no meu entender, sim. E ele serve para você ampliar seus horizontes. Você vai pegar, não, vamos pegar aqui história das igrejas da Noruega, pega história da Noruega, história da música da Noruega, história das bandas da Noruega, claro que ele já é uma fonte disso, história do comunismo, quer dizer, ele abre um leque para você estudar mais coisas, mas não, o cara fica só nessa, ele acha que porque ele leu o livro, pronto, ele sacou tudo, não sacou, meu, o livro é apenas o começo, você tem que ter tempo para meditar sobre as coisas, você quer realmente entender, será que essas pessoas estão... Esses caras gostam de exibir as suas coleções, né? Assim, o cara tem uma coleção imensa de CD, de DVD, de livros, tudo top. Mas o que vocês fazem? Vocês vivem só de... Quando você está lendo o livro, você consegue entender alguma coisa, chegar a pelo menos alguma conclusão, ou abrir a sua mente por uma outra perspectiva? Ou você só quer confirmar a sua convicção, as suas convicções? Né? Ou você só quer ler para ser cult, para estar no meio da turma, ou você só quer exibir, ostentar coisas.
né? Então é claro que está errada, a resenha está errada. É claro, sim, tem a questão do movimentos de extrema-direita, sim, está ali. Mas inicialmente nem é isso. O que prevalece ali, o que prevaleceu ali, sim, é uma influência de movimento de esquerda. Né? E sim, o país ali atualmente é protestante, cristão protestante. Isso não é porque o povo teve que se sujeitar a isso, é porque o povo aceitou, entendeu, compreendeu. Né? Não subestime o povo, porque você não o conhece. Você não estuda a história da Noruega. Vai lá estudar e veja. Você acha que o povo é burro de ficar aceitando qualquer coisa que venham lhe impor? Não. Você passar de séculos, compreenderam. Houve uma comunhão entre as duas coisas. Um paganismo e um cristianismo. Porra, meu. É difícil de entender isso aí?